Pessoal, nós estamos de volta agora com os vídeos. Eu tinha dado uma paradinha porque tinha muitas pessoas aqui nas férias, aqui em casa, aqui em Arequipa, e também eu estava sem um equipamento para fazer as filmagens e graças a Deus já consegui resolver isso e agora nós estamos de volta com esses vídeos e vamos tentar deixar uma coisa um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais de qualidade para vocês, para que vocês possam acompanhar, ser abençoados por esse canal também. Eu quero começar aqui a postar algumas dicas de livros, de estudos, de ministrações, tudo isso para dar ferramenta para aqueles que querem se aprofundar, para aqueles que querem viver uma novidade aí de vida em Cristo. E eu estava pensando, eu resolvi falar sobre um tema que não é muito falado, mas que influencia demais na nossa caminhada. E na minha vida foi muito forte isso, até que eu consegui vencer. Na verdade, eu estou vencendo dia após dia, porque não é fácil. Que é uma palavra chamada procrastinação, que é o ato de deixar para depois, o ato de demorar para fazer aquilo que Deus deseja que seja feito rápido, né? Ou não somente Deus, mas em toda a situação da tua vida, porque a procrastinação ela envolve tudo. E eu estava meditando num texto que está lá em Êxodo capítulo 8, quando começa, nesse capítulo se refere à praga das rãs, que Moisés e Faraó estão tendo aquele embate, porque Faraó não deixa o povo sair. E nessa praga, a praga das rãs, tem um momento em determinado versículo que Moisés ele chega para Faraó e fala: a honra está sobre a tua vida de dizer quando eu devorar, para que pare, para que cesse essas rãs, toda essa praga. E Faraó tem uma resposta que me deixa assim pensativo sobre procrastinação. Ele fala: deixa para amanhã, amanhã você faz. E o que a gente não percebe, e nesse exemplo de Faraó, diante de uma praga, deixar para depois, é que aquele que procrastina, ele não consegue perceber, ele não consegue considerar alguns pontos. E um dos pontos que eu quero abordar com você é sobre a abrangência. Aquele que procrastina, ele não consegue pensar na abrangência que vai atingir a sua procrastinação, a sua demora, ou o seu deixar para depois, ou o seu colocar para baixo do tapete. Faraó não parou para pensar que aquelas pragas não somente estavam atingindo a ele, mas também estava atingindo toda a sua família, todo lugar onde ele estava, todo o seu reino estava sendo atingido. E assim acontece conosco. Nós resolvemos deixar para depois, ir adiante, ir adiando as coisas, não resolvendo o que é para se resolver. E nós não paramos para pensar na abrangência que essa nossa decisão pode tomar. Às vezes nossa família é afetada. Às vezes no nosso trabalho, no nosso ministério, as nossas decisões de procrastinar, deixar sempre para depois, acaba abrangendo não somente a nossa vida, mas acaba atingindo muitas pessoas. E de repente você precisa resolver algo e fica adiando, e outras pessoas vão sendo atingidas pela nossa falta de posição. Uma outra coisa que a gente nota na fala de Faraó diante de uma praga, que eram as pragas das rãs, é que todo procrastinador, toda pessoa que age com procrastinação, ele não entende a urgência das coisas. Ele sempre pensa que pode deixar, ele sempre pensa que vai dar tempo de se resolver, que as coisas vão entrar no eixo, e não para analisar a urgência de ser resolvido. Era um sofrimento de uma nação, era um sofrimento da sua família, era um sofrimento que todos ali estavam passando, e ele não para entender a urgência e resolve deixar para depois. Outro ponto que eu anotei aqui
é que a procrastinação, ela acontece porque tem coisas que é intransferível. Só Faraó poderia dar a palavra. Moisés falou assim: é para você, está sobre ti a honra de decidir o dia. E às vezes nós deixamos para depois achando que outras pessoas vão resolver, ou dando tempo para que as coisas vão se encaixando e que não seja eu a voz de ter que tomar uma decisão tão difícil, ter que resolver algo tão difícil. E Faraó sabia que ele teria que se comprometer com algumas coisas que talvez ele não queria se comprometer. Então essa ausência da transferência para uma outra pessoa é intransferível, e a gente às vezes não leva em consideração que tem decisões que somos nós que temos que tomar, tem decisões que somos nós que temos que resolver, problemas que somos nós que temos que enfrentar. E às vezes procrastinamos porque não paramos para pensar que está sobre nós algumas coisas para ser resolvidas. Então nós vamos adiando, nós vamos deixando para depois, nós vamos esperando que o tempo conserte as coisas. Mas por que tudo isso? Por que isso acontece? E diante disso eu anotei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar para você. Um dos porquês é porque aquele que procrastina espera que as coisas se resolvam sozinhas. Nós nos pautamos numa frase de que o tempo vai curar, o tempo vai resolver, e nós confiamos no tempo para que as coisas aconteçam. E toda pessoa que age assim, ela não leva em consideração que muitas coisas vão acontecer por uma falta de posicionamento que nós temos. Muitas coisas, muitas consequências acontecerão porque nós não resolvemos as coisas como tem que ser resolvidas e vamos deixando para depois. Aquele povo ia passar um tempo, só no outro dia, é sempre assim. Tomara que as coisas se resolvam. Eu não vou enfrentar o meu Golias, eu não vou enfrentar os meus medos e quem sabe alguma coisa aconteça. E muitas vezes isso não acontece. E nós sofremos as consequências. Os filhos de Faraó, todo o reino de Faraó sofreu uma consequência porque as coisas não se resolveram com o tempo. Era necessária uma posição daquele homem. Era necessária uma posição. E justamente esse é talvez a principal armadilha. É que quando nós quando nós procrastinamos as coisas, nós não entendemos o nosso posicionamento. Nós estamos vendo casos e casos de crianças, adolescentes, jovens se suicidando, porque talvez os pais foi deixando para depois uma conversa mais séria, os pais não foi se posicionando e a sociedade se posiciona. E quem deve se posicionar, não, sempre deixa para depois. Nós vemos esse caso ontem, do menino entrando numa escola, dos meninos, entrando numa escola e fazendo uma barbárie como aconteceu. E quando nós vamos ver algumas informações, é claro que eu não quero falar desse caso, mas a ausência de alguém que talvez teria que ter sido uma referência e cuidado daquele menino, talvez não existiu ou deixou para depois. Então que você não deixe as coisas para depois, que você resolva, que você tenha ousadia, que você vá, que você vença e que você se posicione. As rãs, as pragas poderiam ter acabado na mesma hora, se Faraó não tivesse falado, deixa para amanhã. Então não deixe as coisas para amanhã. Está sobre a tua vida, se posicione, vença, vá, vença os teus medos, pense que a abrangência é muito grande de uma decisão sua. E que Deus abençoe vocês. Na próxima sexta nós vamos estar postando outro vídeo e com certeza vamos colocar mais conteúdos. E espere, compartilhe esse vídeo, assista, passe para sua família, passe para os teus amigos, curtam lá, tá bom, queridos? E nós vamos fazer desse canal um canal de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas.
Que Deus abençoe a sua vida.